hoje eu estou aqui com a obreira Cristina, que é uma grande serva de Deus e que hoje vai nos apresentar uma grande mulher também, né, irmã Cristina? Fala um pouquinho dela pra gente. Então, irmãos, eu vou confessar para vocês que verdadeiramente eu não conhecia a Hulda, ou pode ser chamada Hulda, ou então Hulda, mas foi uma mulher excepcional no tempo dela e que eu fiquei muito feliz. E todas nós podemos ser uma Hulda nos dias de hoje. Amém. E, irmã Cristina, conta pra gente qual foi o propósito, né? Para que ela foi escolhida? Deus escolheu, Deus separou a Hulda com um propósito. Conta pra gente que propósito foi esse? Irmã, foi uma missão assim muito difícil, mas ela era uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher que verdadeiramente eu fiquei apaixonada quando eu conheci e fico até surpresa de nos altares nos dias de hoje não ser muito propagado a história da Hulda, né? Ela teve uma participação muito pequenina, porém com grande importância na história da Bíblia, né? Então ela é uma mulher forte, uma mulher temente a Deus, uma mulher de oração, e nós vamos ver aqui como foi que a Hulda apareceu no Antigo Testamento, no reinado do rei Josias. A senhora pode ler então pra gente a referência? Sim, está lá em 2 Reis, do versículo 14 ao versículo 20. Eu vou ler aqui rapidamente, mas antes de eu ler, pastor, eu queria falar o seguinte: como é que surgiu a Hulda, né? Porque existia um rei Josias, né? Foi um rei que foi levantado ao trono com apenas 8 anos de idade. E ele resolveu fazer uma reforma no templo, porque o templo estava muito largado, muito bagunçado, os reis anteriores realmente não levaram a sério o poder, né, que veio do céu emanado para eles, e o rei Josias resolveu fazer essa reforma. E aí lá ele achou o quê? Acharam, né, ele tinha lá um escrivão chamado Safá, e tinha o sacerdote Euquias, e eles foram lá ajudar na arrumação. E nisso eles acharam o livro da lei que foi dado por Moisés, que estava lá no meio daquela poeirada, no meio daquela bagunça. E aí, quando ele pegou aquele livro, pastora, e que ele leu o que estava escrito, ele ficou assim atordoado, porque ele viu que eles estavam andando completamente ao contrário, na contramão do que estava escrito ali, né? Ele ficou preocupado e falou assim para os seus assessores: ide e consultai ao Senhor a respeito de mim, a respeito do povo e de toda a nação de Judá. Porque ele reparou que os pais, né, os antepassados deles, não deram ouvido à lei do Senhor. E por essa razão, a ira do Senhor se acendeu contra todos eles. E foi aí que ele foi procurar, deu a ordem ao Ilquias, né, e os outros assessores dele para procurar a profetisa Hulda, né? Então agora eu estou dizendo que ela é uma profetisa, né? E naquela época, diga-se de passagem, pastora, existiam outros profetas, né? Que normalmente isso era uma missão para homens, né? Para homens, isso. E aí ela foi a privilegiada de ter sido consultada por essas pessoas de grande importância, né? E consultada para ser boca de Deus aqui nessa terra. Então, eu vou ler aqui o que foi que diz em 2 Reis, do versículo 14 até o 20. Então, o sacerdote Ilquias, e Aissão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram até a profetisa Hulda. Ela era mulher de Salum, filha de Tiquivá, filho de Arás, o guarda das vestiduras reais. Então era uma pessoa, a princípio nós verificamos aqui que deve ser até uma pessoa bem simples, né? Porque a profissão do esposo dela era uma profissão simples. E ela habitava em Jerusalém, na parte baixa, também um local que os historiadores acreditam ser um lugar bem humilde, né? Então, e ela lhes disse assim que eles chegaram, ela foi e falou o seguinte, no versículo 15: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, que foi o rei Josias, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Então tudo aquilo que o rei de Judá leu, ele disse que iria trazer sobre eles. Porquanto
me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Então, Deus estava muito aborrecido realmente com eles. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, né, através da profetisa, ela disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca da palavra que ouviste. Porquanto o teu coração se eterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. E rasgaste as tuas vestes e choraste perante a mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Olha como Deus é misericordioso conosco, né? Ele não resiste a um coração aquebrantado. E pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer o rei a resposta. Então ela profetizou aquilo que Deus falou ao coração dela, né? Usou a boca, né, da profetisa Ruda para falar para o rei e a nação. E aí o que aconteceu? O rei Josias, aí entra no 23, ele ajunta todo o povo, né? Ele reúne todo mundo e verdadeiramente ele faz o quê? Uma promessa, ele faz um concerto com Deus. Ele diz o seguinte, que o rei se pôs de pé, a coluna real, no 23:3, tá? Estou sintetizando um pouquinho, e fez esse concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos, os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando a palavra do concerto que estava escrito naquele livro. E todo o povo aderiu à aliança. Então todos olharam para uma mesma direção, para o mesmo objetivo, e foram fazendo aquilo que o rei decretou. Bom, então quem era Ruda, gente? Como eu já falei anteriormente, era a esposa de Salum, e ele era o guardador das vestimentas. Observe que as pessoas que foram procurar realmente eram pessoas importantes, não foram qualquer pessoa. Ela transmitiu a mensagem com intrepidez, ela não titubeou. Inclusive, ela poderia ter medo de passar a mensagem, porque ela poderia estar colocando em risco a família, a vida dela, né? O rei mandar matar toda a família. Porém, ela não titubeou. Ela entregou a mensagem que Deus deu para ela. Então existe uma importância, irmã Cristiane, de estarmos no lugar certo, na hora certa, né? Porque a senhora começou falando, uma das primeiras características da senhora, que a senhora citou sobre a Ruda, foi que ela era uma mulher de fé. De fé. E a gente pode ver isso descrito aí claramente na Bíblia, né? Sim, exatamente. Porque ela foi de fé e ousada, né? Porque ela logo falou tudo aquilo que estava no seu coração acerca do que Deus havia revelado a ela, né? Sim, sim. Então há uma importância de também estarmos ligadas no Senhor, a ponto de sermos encontradas por Ele, né? Porque ela foi lá, ela foi encontrada, né? Buscaram ela, foram atrás dela. Então vale a pena nos dias de hoje, né, como mulheres cristãs, estarmos ligadas em Deus em oração, a ponto também de sermos encontradas por Ele, né? Sim, com certeza, pastora, né? Deus a conhecia. E por que será que Deus a conhecia, não é mesmo? Eu fico imaginando que ela devia ter uma comunhão muito grande com Deus, que ela certamente era uma mulher de oração, era uma mulher, como a pastora falou, de muitos jejuns, né, de ter intimidade com Deus. Né? Imagino o privilégio que ela teve de ser uma mulher naquele tempo escolhida por Deus para ser boca dele e mudar toda uma nação, né? Ela conhecia o seu lugar como profetisa e ela só entrou em ação quando ela foi solicitada. Muitas das vezes nós mulheres, né, as coisas acontecem. Nós precisamos aprender, né? Sim, não meter a colher em determinados locais, determinados assuntos, quando não somos chamadas para aquilo, né? E Deus até, Ele nos orienta, né? Ela deve com certeza ser uma mulher de caráter, uma mulher de oração e jejum, como eu já falei. E Deus aqui, eu entendi, pastora, nos mostra uma lição. Ele nos revela o seguinte, que os profetas,
existem profetas que não sabem falar direito, não sabem se expressar, mas são usados por Deus quando eles se predispõem a orar, a jejuar, a ter uma intimidade com Deus. E nessa hora, quando eles abrem a boca, realmente Deus se revela, Deus se manifesta, Deus faz. Assim como também, muitas das vezes, nós mulheres achamos, poxa, mas Deus só vai falar com o pastor, com as pessoas que estão no templo, e não é dessa forma, né? Quando eu falo das pessoas que às vezes pensam até que são esquecidas por Deus, tem o exemplo do rei Davi, né? Que estava lá cuidando do pasto, malhadas, isso, né? Quer dizer, sozinho ali, talvez pensando, poxa, será que Deus se lembra de mim? Não, mulher. Todas nós somos lembradas por Deus, mas nós devemos fazer a nossa parte, que é ter uma intimidade com Ele, que é poder ser uma boca de Deus aqui nessa terra. Nós temos condições disso, né? A Ruda, ela é uma mulher que verdadeiramente mostrou isso pra gente, nos ensina isso, passa essa mensagem pra gente, que nós podemos ser melhores, que nós podemos ser boca de Deus aqui nessa terra. Hoje, nós sermos boca de Deus aqui nessa terra, levar a mensagem, pastora, é um privilégio nosso, né? A mulher, da mensageira de Deus, do mensageiro de Deus, só nós que temos esse privilégio, né? E cabe a nós queremos ou não, até porque Deus dá o livre-arbítrio, Deus não força ninguém a nada, não é mesmo? Então, lá como no livro de Marcos 16:15, nós podemos fazer o que? O ide, né? Que é ser um mensageiro. Nós temos apenas que optar em querer ser mensageira de Deus ou não, né? Nós que temos esse poder de decisão em nossas mãos. Então, eu convido a você, mulher, a ser uma mulher de oração, a ser uma mulher que se humilhe perante a potente mão de Deus, porque, como eu falei anteriormente, Deus não resiste a um coração aquebrantado. Deus, Ele quer nos ajudar. Deus é um Deus de paz, de amor. O Deus quer que nós venhamos se achegar a Ele para que Ele venha se achegar a nós. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, essa é a minha oração que eu faço ao nosso Pai Todo-Poderoso, que nós possamos ser boca de Deus aqui, sermos usada por Ti, meu Deus, que nós possamos, meu Pai, para a glória e honra do Teu santo nome, estar preparadas com os dons que o Senhor nos deu a cada uma de nós, Pai, para que nós possamos cuidar, orientar a cada uma das pessoas que chegarem até as nossas mãos, meu Deus. Que nós possamos ser como Ruda, uma profetisa, para profetizar a Sua palavra. Que nós possamos causar um avivamento, Senhor, que o pastor sempre prega toda semana aqui na igreja, para que nós possamos, Pai, estar mais perto de Ti, mudar as situações, mudar as circunstâncias, meu Deus, porque Ruda, com a profecia dela, ela mudou a vida de toda uma nação, mudou a vida do rei, mudou a vida daquelas pessoas, meu Deus, e que nós possamos, como mulheres, ser usada por Ti, meu Pai, para fazer essa grande obra que está no seu coração. E que tudo é para a honra e glória do Teu santo nome, meu Deus. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe você e aí que você possa fazer como a Ruda. Esteja no lugar certo, né? Esteja ali na hora certa, ligada em Deus, a ponto de ser encontrada por Ele, unida aí no mesmo propósito. E aí nós dizemos para você, levante-se em nome de Jesus, né? Seja a boca de Deus aqui nessa terra e cumpra o propósito, o chamado que Ele fez a você um dia, em nome de Jesus. Deus abençoe e até mais. Até mais.